Dentre os muitos eventos relevantes que serão rememorados desse ano, certamente um dos mais interessantes e curiosos será o aniversário de 129 anos da primeira exibição cinematográfica pública, realizada pelos franceses Auguste e Louis Lumière, que de muitas maneiras causou uma imensa transformação no campo das artes, ao dar o pontapé inicial da indústria cinematográfica. Contudo, quase um século e meio após esse evento extraordinário, que possibilitou o surgimento de milhares de obras com tramas mirabolantes e surpreendentes, eis que o mundo real continua sendo muito mais imprevisível do que qualquer roteirista poderia imaginar. E um dos casos que prova isso foi a bizarra descoberta de um túnel escavado por uma incipiente comunidade judaica em Nova York. Mas, afinal de contas, por qual razão esse túnel foi escavado? E mais importante do que isso, o que pode haver por trás dessa estranhíssima situação? É o que vamos descobrir. A origem da comunidade judaica em Nova York. Quando o assunto são grupos perseguidos, indubitavelmente, os judeus são um dos primeiros que nos vêm à mente, muito por conta da memória do Holocausto. Entretanto, para além desse evento nefasto, levado a cabo por Adolf Hitler e seus asseclas, os judeus já vêm sendo perseguidos há milhares de anos, com um dos focos principais dessa perseguição sendo a Europa. E seria justamente de lá que sairiam os judeus que fundariam Nova York. Tudo começou nas primeiras décadas do século XVII, quando milhares de judeus foram expulsos ou fugiram de suas terras por medo da Inquisição e demais atos de selvageria. Sem muitas opções, essas pessoas partiram para os novos mundos do continente americano e, curiosamente, centenas delas se estabeleceram justamente no Brasil, no que hoje é a região do Recife, e que na época era liderada pela Holanda. Lá, por conta da liberdade de culto conferida pelos holandeses, entre 350 e 1450, judeus fincaram suas bases, até serem novamente expulsos em 1654, após o triunfo dos portugueses na insurreição pernambucana. Sem alternativas, alguns judeus fugiram para o sertão, enquanto 600 decidiram voltar à Holanda, a bordo do navio Valk. Porém, após uma terrível tempestade que desviou a embarcação de sua rota, o Valk acabou sendo saqueado por piratas. E, para piorar, os membros do navio ainda acabaram presos na colônia espanhola da Jamaica, onde vigoravam as leis da Inquisição. Contudo, a sorte dessas pessoas logo viraria quando 23 deles conseguiram rumar para a então colônia holandesa de Nova Amsterdã, chegando por lá em setembro de 1654. Ali, essa minúscula comunidade transformou a insignificante e quase deserta região que em 1664 foi renomeada para Nova York, num dos locais mais relevantes da colônia, e numa localidade étnica, racial e religiosamente diversificada durante todo o período colonial. Subsequentemente, já no começo do século XX, mais de 1.800.000 judeus viviam na cidade e no estado de Nova York. E com o passar dos anos, uma poderosa comunidade judaica expandiu sua influência na região. Os membros do movimento Chabad Lubavitch, fundado por Rabi Israel Ben Eliezer, há 2 séculos e meio, cuja sede, localizada no número 770 da Eastern Parkway, em Crowhise, no Brooklyn, seria o palco de uma bizarra denúncia no começo de 2024. O túnel. Lotado de significado para os judeus americanos, a sede no movimento Chabad, que é facilmente reconhecida pelos seus adeptos por conta de sua fachada neogótica, é visitada todos os anos por milhares de religiosos e curiosos. Contudo, a importância desta construção
é bem mais ampla do que se pode imaginar, já que a figura mais proeminente do movimento Chabad Lubavitcher nos últimos 100 anos, o rabino Yosef Yishok Schneerson, viveu ali. No entanto, tal como no cristianismo, onde existem dezenas de denominações religiosas e grupos antagônicos, o movimento Chabad também tem seus dissidentes, os chamados chassidim messiânicos, que, indo contra inúmeros preceitos do judaísmo, acreditam piamente que o sucessor do rabino Yosef Schneerson, chamado Mendel Schneerson, falecido desde 1994, na verdade está vivo e que ele é um Messias, cujo templo seria justamente a atual sede do Chabad. Desse modo, em absoluto segredo, se estima que ao longo dos últimos 4 anos, um grupo de estudantes ligados à seita dos chassidim messiânicos começou a cavar um túnel na 770 Eastern Parkway, depois de entrarem furtivamente em um mikve abandonado, uma espécie de casa de banho para rituais. Lá, eles romperam as paredes do prédio, que se encontrava vazio, criando uma passagem subterrânea sob uma fileira de prédios de escritórios e salas de aula, que eventualmente se conectavam à sinagoga. Porém, todo esse trabalho não passou despercebido, especialmente após os membros da seita contratarem um grupo de imigrantes para auxiliá-los em novembro de 2023, fazendo com que em meados de dezembro, um morador de um prédio próximo, após notar ruídos estranhos vindos de trás da sua parede, contatou as autoridades, que descobriram um longo túnel com cerca de 18 metros, que continha suportes rudimentares e, obviamente, havia sido erguido sem autorização. Posteriormente, estarrecidos, os engenheiros municipais de Nova York que vistoriaram o local disseram que a escavação minou o prédio acima, bem como outro prédio na Avenida Kingston, causando problemas de estabilidade estrutural, levando o Departamento de Edifícios a emitir ordens de desocupação parcial para ambos os edifícios devido a questões de segurança. Porém, logo essa estranha situação saiu totalmente do controle, pois a liderança do movimento Chabad, preocupada que o túnel pudesse causar algum dano ao histórico prédio do grupo, enviou um caminhão de cimento ao local para preencher o túnel. Contudo, isso acabou levando a uma briga generalizada entre os membros do Chabad e a seita dos chassidim messiânicos. Um porta-voz do departamento de polícia disse que os policiais foram chamados ao prédio na tarde do dia 9 de janeiro para responder a um grupo desordenado que estava invadindo e danificando a sede do Chabad, mas que logo a situação ficou descontrolada depois que os policiais retiraram um dos homens de uma fenda empoeirada, levando os revoltosos a empurrar os policiais, além de arremessar mesas de madeira. Ademais, fontes policiais ainda disseram que das 12 pessoas detidas, 7 foram libertadas e 5 serão processadas perante um juiz do Brooklyn por acusações que incluem dano criminal, perigo imprudente e obstrução da administração governamental. Enquanto é isso, as autoridades do Departamento de Edifícios de Nova York fecharam o local, permitindo aos engenheiros a condução de uma revisão de segurança estrutural. Um dos escavadores, sob condição de anonimato, disse que pelo menos 50 outros membros do movimento Chabad Lubavitch, com ideias semelhantes, começaram a fazer escavações como uma declaração ousada aos mais velhos de sua comunidade. Abre aspas. O objetivo era começar uma iniciativa por conta própria. Estávamos cansados de ficar presos em uma sinagoga apertada. 90% de Chabad concorda que a expansão da sinagoga precisa acontecer, relatou outro participante da escavação, indo ao encontro da fala de Zalmi Grossman, um morador do Brooklyn de 21 anos. Isso é o que o rabino quer. É isso que todo mundo quer. Dando a entender que a expansão seria um desejo do falecido rabino Mendel Schneerson. Já o porta-voz do movimento Chabad, o rabino Moti Seligson, ao falar sobre o caso,
relatou que extremistas romperam o muro da sinagoga, vandalizando o santuário, num esforço para preservar o seu acesso não autorizado. Abre aspas. Este é um pequeno grupo de jovens desonestos e, francamente, doentes, que na sua ilusão demoliram um muro potencialmente resistente, profanaram uma sinagoga e causaram uma enorme dor e danos. Fecha aspas. Entretanto, isso não marcou o fim do caso. Olá, eu sou a Estelle San Juan do Estratégia, o mais novo parceiro daqui, do canal do Danúzio Neto. Assim como vocês, nós também estamos ansiosos para assistir a conteúdos incríveis criados por um dos maiores especialistas de geopolítica do país. Mas quem é o Estratégia? Como vocês vieram parar aqui? Pois bem, a gente recebeu do professor Danúzio o resultado de uma pesquisa interessante que ele fez sobre mercado de trabalho no canal do Telegram. E de acordo com a pesquisa, apenas 34% das pessoas que responderam estão satisfeitas com seus trabalhos. E 66%, quase o dobro, ou está insatisfeito ou sequer está trabalhando. E isso nos trouxe aqui, para apresentar a essa galera a oportunidade de ter uma carreira profissional sólida, de ganhar salários mais altos e de conquistar algo desejado por mais de 10 milhões de brasileiros, a estabilidade. Eu estou falando sobre concursos públicos, aliás, sobre o melhor momento de concursos de todos os tempos. O ano mal começou e já tivemos o edital para o Ministério do Planejamento, Anvisa, Anatel, Bacen, CVM, Secretaria do Tesouro Nacional e o inédito Concurso Nacional Unificado. São milhares de vagas com estabilidade e salários que chegam a quase R$23 mil por mês. E se tem algo que a gente entende, meu amigo, é sobre isso. O Estratégia é líder no mercado de preparação para concursos e conta com materiais de alta qualidade e um time de professores extremamente qualificados que já ajudaram milhares de pessoas a conquistarem o sonho do cargo público. Então, se você faz parte desses 66% que estão insatisfeitos com o trabalho ou sequer estão trabalhando, acesse agora mesmo o link que está aqui na descrição deste vídeo e baixe gratuitamente o e-book com as principais oportunidades de concursos de 2024. Você receberá informações valiosas que ajudarão a dar um norte na sua vida pessoal, profissional e financeira. É só clicar no link da descrição, ok? Por fim, Danúzio, mais uma vez, parabéns pelo projeto. Nosso boa sorte e conte conosco para levar seu conteúdo para os 4 cantos do país. E você, aproveite o conteúdo! A repercussão mundial e as teorias da conspiração. Uma vez que toda a confusão na sede do movimento Chabad foi noticiada, rapidamente todo o ocorrido se tornou um tema comentado mundialmente, sendo repercutido de maneira apocalíptica, especialmente por figuras tremendamente questionáveis, como o influenciador Nick Fuentes, que declarou, abre aspas, acho que nunca ouvi falar de alguém que estivesse fazendo algo de bom e cavando túnel sob a cidade. Isso geralmente é o começo de uma história muito sombria. Fecha aspas. Ao mesmo tempo, outras postagens de figuras de menor relevância, mas que reverberaram absurdamente, davam contornos cada vez mais macabros para o ocorrido. Colchões e túneis de tamanho infantil foram descobertos sob uma sinagoga judaica em Nova York. Túneis e instalações subterrâneas são comumente usados no tráfico de crianças, na coleta de adrenocromo e na criação de bebês. Prisões foram feitas, disse um usuário do X, antigo Twitter. Além disso, páginas antissemitas divulgaram que itens pertencentes a bebês foram encontrados no túnel e que as tentativas de preencher os túneis foram para esconder evidências, enquanto outros fanáticos ligaram os túneis em Nova York aos túneis terroristas escavados pelo Hamas, com alguns afirmando que os túneis do Hamas eram para autodefesa, enquanto os judeus tinham algum tipo de plano nefasto. Porém, a bem na verdade, praticamente todas essas informações se provaram mentiras grosseiras e invenções absolutamente ilógicas,
alimentadas por imagens criadas por inteligência artificial e descontextualizações tacanhas, mas que mesmo assim ainda tiveram um imenso poder de reverberação de falácias antissemitas. É profundamente preocupante que alguém utilize este incidente, que o movimento Chabad em geral condenou veementemente, para fazer comparações inadequadas e falsas com os túneis do Hamas em Gaza, disse o diretor da Liga Antidifamação, Jonathan Greenblatt. Ele também condenou os esforços para propagar antigas teorias de conspiração antissemitas, como as de que os judeus estão envolvidos no tráfico de seres humanos ou na extração de órgãos. Não obstante, o descobrimento desse túnel, no momento em que as ações militares de Israel em Gaza são cada vez mais questionadas, especialmente por grupos antissemitas, ampliou absurdamente as ofensas online contra judeus no geral, trazendo mais um desafio para essa comunidade, que segue em sua árdua luta contra o preconceito, e trazendo também um desafio para a humanidade como um todo, que segue lutando contra a desinformação. Quanto ao santuário no Brooklyn, em meados de janeiro, o prédio se encontrava fechado, aguardando uma revisão de segurança estrutural definitiva. This is obviously very distressing for the Lubavitch community and around the world and Jewish people everywhere. This is a site that's of great importance for Jews all around the world, and we're looking forward to the decorum and sanctity to be restored. Mas e você? O que acha de tudo isso? Qual é a sua opinião sobre todos esses eventos em Nova York? Deixe sua opinião nos comentários. E claro, se você deseja uma experiência ainda mais completa e aprofundada, saiba que o vídeo que você acabou de assistir tem um material exclusivo sobre ele. Para ter acesso, clique no primeiro link que está aqui na descrição. Não se esqueça de fazer sua inscrição no canal, pois toda semana estaremos trazendo novos conteúdos. E claro, não se esqueça, no Instagram, Danúzio Neto traz as principais novidades do Brasil e do mundo para você se manter sempre atualizadíssimo. Um abraço e até o próximo vídeo.